Dídimo de Castro já está aqui conosco. Bom dia, Dídimo. Bom dia, Tiago. Um dia diferente, né? Normalmente estaríamos aqui mostrando gols pelo Brasil. Situação de alegria. Do esporte piauiense, né? Os estádios cheios, festa para uns, tristeza para outros, mas dentro do ambiente esportivo. E tudo foi diferente, né? Esse final de semana houve a chegada dos corpos dos atletas da Chapecoense que morreram lá na Colômbia, né, após a queda do avião, e também dos jornalistas e demais integrantes, demais passageiros que estavam convidados, que estavam para assistir aquela primeira partida da final da Copa Sul-Americana entre a Chapecoense e o Atlético Nacional. Aí você percebe a chegada dos primeiros corpos e o clima de muita comoção. Em Maceió, aliás, clima de muita comoção, inclusive com a presença do presidente da República, Michel Temer, o Dídimo. Foi a chegada, né, de jogadores, dirigentes, lá em Chapecó, recebidos no estádio, né, na arena lá de Chapecó, Arena Condá, e pelo Brasil e pelo mundo, manifestações diversas, né, no futebol internacional. Real Madrid, Barcelona. Real Madrid, Barcelona, foi 1-1. Futebol inglês na também. Na Itália, na Inglaterra, em todas as partes do mundo ocorreram manifestações de pesar e de solidariedade em relação a essa tragédia que trouxe luto para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. E no nosso país também, nós tivemos, depois dessa chegada da delegação ao estádio em Chapecó, depois as famílias conduziram, né, os corpos dos estados de origem, vítimas, né, para serem sepultadas nas suas respectivas cidades, né? Dos estados de origem. Teve sepultamento no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. Tinha jogador de várias partes do Brasil. Nem todos viajaram. Mas o time da Chapecoense tinha 2 jogadores de Pernambuco, tinha 2 do Maranhão, tinha jogador da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, nordestinos, né, de diversas localidades, integravam a delegação da Chapecoense. E o mesmo ocorreu em relação aos radialistas, né, que foram levados para as respectivas cidades, de São Paulo, Rio de Janeiro e também para o interior de Santa Catarina. E aí no estádio tivemos, além do presidente Michel Temer, tivemos o presidente da FIFA, que também compareceu, o técnico do Atlético Nacional, né? Então, realmente foi uma tragédia, não é? Que machucou o coração da torcida brasileira. Aliás, a torcida brasileira teve 2 momentos significativos. Um foi em Copacabana, no Rio de Janeiro, no final da tarde, quando torcedores de diversos clubes do Brasil se reuniram, foram convidados através da internet e lá compareceram exibindo as camisas dos seus clubes para uma manifestação de solidariedade. E o outro fato marcante foi no Pacaembu, em São Paulo. Torcidas organizadas, né? De São Paulo, Corinthians, Santos, e só Palmeiras. brigando, né? Verdade. Esqueceram as divergências clubísticas e se reuniram em solidariedade, né, ao pessoal de Santa Catarina, ao pessoal de Chapecó. Então, isso foi realmente marcante. E agora, Tiago, nós vamos entrar numa semana diferente. É evidente que a dor não passou, vai demorar muito. Mas ainda há muitas indefinições em função do acontecido, né? A Conmebol vai ter que decidir agora como fazer na decisão da Copa Sul-Americana. O que se sabe é que a Chapecoense será declarada campeã. Pelo menos o Atlético foi quem ofereceu, né, essa possibilidade, inclusive. Exatamente. Colocou-se à disposição, abre mão de qualquer possibilidade de ficar com título. E a Conmebol tem que se reunir, isso é assunto de diretoria. E a CBF também. Em nível de Brasil. O Atlético Mineiro e a Chapecoense têm um jogo marcado para domingo que vem em Chapecó. A última rodada do Campeonato Brasileiro. A última. O presidente do Atlético, inclusive, já se manifestou dizendo que não tem interesse em jogar. Que não quer ir jogar, a Chapecoense não tem time para jogar, então a CBF tem que definir como é que vai ser a questão desse jogo. Um outro detalhe, o Internacional. O Internacional de Porto Alegre cometeu um erro grave. Primeiro, dirigentes. Depois, jogadores. O Alex, capitão do time, chamou uma entrevista coletiva para dizer que o time do Internacional
estava sem condições emocionais para jogar. O Internacional vai jogar com o Fluminense no Rio de Janeiro. O jogo é importante, porque pode definir rebaixamento. E o Internacional não comparecer, entregar os pontos, é inadmissível. E por conta disso, Marcelinho Carioca, que é até hoje um ídolo da torcida do Corinthians, foi muito agressivo. Ele ocupou a imprensa esportiva para dizer o seguinte: os jogadores do Internacional são vagabundos e pipoqueiros. Essa expressão muito dura. Foi duríssima, duríssima. Ele considera, o Marcelinho Carioca, que os jogadores estão querendo fugir à responsabilidade. Usando a tragédia como subterfúgio. Que é para ir a campo. Eles estão querendo escapar do rebaixamento, com uma desculpa dessa natureza, né? Infelizmente, fatos que ocorrem, e vamos esperar as definições da Conmebol e da CBF. Lá em Maceió, em Alagoas, nesse final de semana, os atletas do Piauí fizeram história no Norte e Nordeste de atletismo, sub-16. Pela primeira vez, o time piauiense conquistou o primeiro lugar geral em uma competição regional da modalidade. Foram 10 medalhas de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. Total de 20 medalhas. E aí, nossos atletas no lugar mais alto do pódio. Que beleza, hein, Digno? Excelente desempenho. É um final de ano muito bom para o atletismo piauiense, com perspectivas de crescimento daqui para frente. Porque neste ano nós ganhamos a pista de nível internacional da Universidade Federal do Piauí. E está em construção a pista da Universidade Estadual.